Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso básico de C Sharp na Craft. Como sempre, é o Rafael aqui e hoje, galera, vai ser um assunto bem interessante que eu vou falar de sobrecarga de operadores. Se você não sabe, operadores são meio que o que define as operações mais básicas aqui na nossa linguagem, né? Como por exemplo, o mais, o men... Vou deixar isso em comentário, né, para não ficar estranho. Que seria o mais, o menos, igual, o maior que, né, menor que e assim por diante. Esses símbolos aqui que normalmente eles já têm uma função, aliás, que no caso do C Sharp, né, eles já têm uma função aqui dentro. Mas uma coisa que você pode fazer, assim como com métodos ou até mesmo construtores, você pode sobrecarregar eles, que é dentro de uma classe sua, eles podem ter um outro significado. Aí você pensa, mas como assim, Rafael? Como que mais, menos, igual vai ter outro significado? Bom, isso é simples. Por exemplo, eu vou exemplificar isso aqui através de uma classe chamada caixa. A caixa, nesse caso aqui, uma caixa vai ser bidimensional, vai ter altura e largura. E vou criar uma operação onde você pode somar duas caixas e obter uma nova caixa, que vai ser a soma da altura de uma com a da outra e a soma das alturas, né, e a soma das larguras. Ou seja, eu estou somando caixas. Então, isso é uma coisa bem útil, né, para certos contextos, como, por exemplo, você pode criar uma classe que define operações com matrizes, por exemplo. Aí, ao invés de você criar uma, um método chamado, por exemplo, multiplicação, por exemplo, né, que no caso que seria com letra maiúscula, né, convenção de C Sharp, multiplicação, tipo, matriz, opa, matriz.multiplicação, que é uma coisa meio grande de escrever, né? E aí você teria que criar um novo objeto aqui, colocar dois objetos e tal, você pode simplesmente colocar, tipo, multiplicar duas matrizes usando esse símbolozinho aqui, né? Muito mais fácil, não? Então, vamos lá, como que a gente faz isso? Inicialmente, eu vou criar aqui, né, a nossa classe caixa, adicionar classe caixa, certo? E aqui dentro vai ter basicamente duas variáveis, né? Uma altura e uma largura. Essas duas podem ser privadas mesmo, a gente só vai mudar na hora do construtor, né? Então vamos criar aqui o nosso construtor de caixa, que vai entrar com a altura e com a largura. E ops. E aqui, né, como a gente já fez várias vezes, só damos a altura igual à altura que a gente passa aqui dentro dos parâmetros e o mesmo com a largura. Certo, nada demais até aqui, né, do que a gente já fez. Vou fazer também um método toString aqui, né, para ficar mais fácil da gente ver e não precisar ficar imprimindo, né. Então, public string toString return a nossa altura mais altura e a nossa largura mais largura, certo? Então agora, como que a gente dá o nossa sobrecarga em operador? Bom, é bem parecido como declarar um método. A gente declara público, né, porque a gente quer usar fora da classe. Poderia não declarar público, né, mas como a gente quer usar fora da classe, vamos declarar público. Então, vai ser o nosso público. O que ele vai devolver? A gente tem que pensar, né? Vai devolver um objeto do tipo caixa, né? Porque a gente vai estar somando duas caixas. Então, caixa. Aí aqui a gente usa um keyword que é o operator. E logo após nós escrevemos qual operador que a gente quer dar sobrecarga. No caso, mais. A gente abre e aqui coloca os parâmetros desse operador. O que vai vir antes e o que vai vir depois. No caso tem que ser 2. Quando você está dando sobrecarga de operador é sempre 2, né? Porque é mais ou menos essa a ideia. Então vai ser uma caixa A e uma caixa B.
Então, no caso aqui, como você pode ver, estamos usando objetos como argumentos e como parâmetros de um objeto. Ah, e tem que ser estático. Me esqueci desse pequeno detalhe. Certo, tem que ser estático, né? Porque não está associado a um objeto em si, e sim a classe, né? Ok, então o que a gente vai fazer? Aqui dentro a gente cria uma nova caixa, né? Que vai ser a nossa resposta, vamos chamar de res. E é uma nova caixa com as dimensões que vai ser a soma das alturas e a soma das larguras, né? Então, a ponto altura, opa, isso, a altura com U, Rafael, altura mais B ponto altura, vírgula, A ponto largura, opa, largura, mais B ponto largura. Certo, então agora a gente criou uma nova caixa, né, que é a soma das duas, que nós passamos aqui como os argumentos, e agora a gente retorna ela. E como você pode ver, está tudo certinho aqui, não há mais nenhum erro, né? Então aqui agora vamos voltar ao nosso programa e vamos criar algumas caixas, né? Então eu vou criar aqui um vetor, caixas, um vetor, né? New caixa vai ser um vetor com 3 posições aqui, né? Só. Inicialmente, a nossa primeira caixa aqui vai ser uma caixa de dimensões 1, 1, 1. Só para ficar simples, né? Então, 1,1,1. E a nossa segunda caixa aqui vai ser uma caixa de dimensões 2,2,2, também para ficar simples, né? E agora, por que está dando um erro aqui? Ah, eu estou dando 3 dimensões. Ops, é só 2. Caixa bidimensional aqui no caso, né? Ops, certo. Então, e a nossa terceira caixa aqui, né? Vai ser simplesmente a soma das outras duas caixas. E como você pode ver, a gente não precisa criar um novo objeto. Porque como esse operador retorna já um objeto, ele é criado aqui dentro, né? É essa caixa aqui, está sendo criada aqui, não precisa criar de novo. Então, esse aqui vai ser igual a caixa na posição 0, né? Que é a primeira, mais na posição 1, que é a segunda. Então, criamos aqui. Então, vamos imprimir os dados dessas caixas para ver se funcionou, né? Vou aqui ensinar já rapidinho uma outra coisa que é só um detalhe, que é uma variação do nosso for, né? É algo chamado for each, que é quando você está percorrendo um vetor ou uma lista ou algo do tipo, algo que não vai mudar o número de elementos, digamos assim, depois que você começou a interação, né? Então, aqui o que nós fazemos? For each. O que tem dentro do vetor caixas? Tem objetos do tipo caixa, né? Então, nós escrevemos caixa C, que vai ser esse C aqui, né? Seria o elemento do vetor. E, por exemplo, se fosse um vetor de números inteiros, seria int. Se fosse um vetor se fosse uma string, né? Por exemplo, aí seria um char. Essa que é a ideia, né? É que você declara qual que é o tipo do elemento. Então, caixa C in. Agora a gente coloca o vetor que a gente quer, né? Em caixas. Então, para cada caixinha C no vetor caixas, o que a gente vai fazer? A gente vai print. Opa, confundindo aqui com C, né? A gente vai console.writeLine no nosso caixas, aliás, no nosso C, né? Que é a caixa do vetorzinho que ele está percorrendo. Ponto toString, porque tem esse método, né? Mais um espacinho aqui, né? Para ficar organizado do jeito que eu gosto. Então, vamos rodar aqui e ver o que acontece. Assim, por algum motivo está faltando uma chave aqui. Então, agora vamos tentar rodar, né? E como você pode ver aqui, né? Retornou as nossas caixas que a gente criou aqui manualmente, né? 1, 1, 2, 2 e a outra como a soma das outras duas, né? 3, 3.
Vamos mudar essa aqui, né, só pra vocês verem, né, tipo 1, 3, e essa aqui 5, 2. E como você pode ver, é a soma aqui, né, do 1 com 5, 6, do 3 com 2, 5. Então, a gente deu overload no mais. E isso, nesse caso, né, é bem mais fácil do que você criar um novo objeto do tipo caixa e usar um método estático da classe caixa, né, que seria uma coisa assim que você escreveria muito. Tipo, é basicamente para você economizar realmente e simplificar o seu código. Vamos aqui também, vou demonstrar também, por exemplo, assim, vamos criar um método que retorna se uma caixa é maior que a outra, por exemplo. Então aqui, né, vamos dar um público static. Agora, não vai retornar caixa, né, porque ele só vai retornar se uma caixa é maior que outra. Então, booleano, operator vai ser o maior que, né? Então, e vai ter como argumentos duas caixas, né? Então, caixa A e caixa B. Certo. A gente também pode pôr aqui, vamos tentar com maior ou igual. Certo. Então, vamos lá. A gente tem que retornar um valor. Primeiro, a gente verifica aqui, né? If, se a caixa A, altura vezes a largura da caixa A for maior ou igual do que a altura vezes a largura da caixa B, a gente retorna um true. Else, se não for, né, a gente retorna um false. Certo. Certo. Se a gente for tentar definir um maior que, a gente tem que definir um menor que também, né? Então, vamos simplesmente copiar isso aqui. Definir aqui o menor que. E a única coisa que muda é o sinalzinho aqui. E deixa de dar erro. Certo. Então, agora vamos tentar aqui, né? Como a gente faz, né? Vamos fazer assim, um if. Então, se a nossa caixas aqui, né, no 1, no 0, aliás, for maior ou igual que a nossa caixas no 1, a gente dá um console writeline, a caixa 1 é maior ou igual que a 2. E else, a gente coloca que ela é menor ou igual, né? Certo. Então, vamos testar. Do jeito que a gente fez aqui, né? 1 vezes 3 é com certeza menor que 5 vezes 2. Então, vamos trocar aqui de lugar, né? A caixa 2 é maior ou igual que a caixa 1, que faz um pouquinho mais de sentido, né? É maior. Então, vamos ver. Então, como a gente vimos aqui, né, a caixa 2 é maior que a 1. A gente fez isso simplesmente usando um maior igual aqui, né, para dois objetos. E como você pode ver, isso não seria algo tão simples assim se a gente não usasse esse método. Se a gente fosse, por exemplo, criar um outro método, ou a gente fosse pegando as variáveis individuais e fazendo a conta aqui dentro, né. Agora, por exemplo, se a gente mudar, né, se a gente colocar aqui 3, agora essa aqui vai ser, agora essa aqui vai ser 9 e essa aqui vai ser 10, então ainda não é, então essa aqui 12. Agora vamos ver, então agora a caixa 1 é maior ou igual que a 2. Faria mais sentido também se a gente declarasse um só maior, um só menor e uma igual, né? Que aí a gente poderia ter certeza se é maior, ter certeza que é menor, mas é só de demonstração mesmo. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Pode ter sido algo um pouco mais confuso, mas é isso aí. Hoje a aula é um pouco mais curta porque é um assunto um pouquinho mais complicado, né? Então, quando é uma coisa um pouco mais complicada, eu acho melhor decidir fazer uma aula um pouco mais curta, né? Para não sobrecarregar a cabeça de vocês também.
E como exercício, né, que eu não vou corrigir, né, porque vai ser algo mais livre, porque como eu disse, eu não quero ficar ocupando muita parte das aulas corrigindo, é recria essa classe caixa aqui, né, no seu Visual Studio aí, no seu programa, ou no bloco de notas, aonde quer que você programa, e defina mais operações, né, o que define o mais, maior igual, menor igual. Defina o só maior, defina o menor, defina o igual, vezes, dividido, tudo que você conseguir pensar aí e vai testando, vai brincando. E aula que vem eu já vou falar do que eu vou dar o assunto, né? Que eu já decidi que eu vou falar de listas. Que se você quiser, você pode até dar uma pesquisadinha aí já prévia. Lista é basicamente, assim, de uma maneira bem crua, é basicamente um array que você não tem limite de tamanho depois que você declara. Tipo assim, você não precisa, quando você cria uma lista, você não declara o tamanho dela, você simplesmente vai colocando mais e mais elementos. Você não precisa declarar aqui no começo. Então isso é muito útil para quando você não sabe quantos elementos você vai precisar, né? E também é mais fácil de você retirar elementos, achar elementos, adicionar mesmo elementos. É bem mais fácil de trabalhar. É uma classe, né? Você cria objetos dessa classe que são as listas. Então, é meio que isso aí, galera. A aula que vem eu explico isso melhor, mas muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido. Se não, deixe nos comentários. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo da Craft e tchau, tchau.